Tribeca, right next to the Narrow, but I'll be hood forever. I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top, sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from. With OG at a Yankee game. Shit, I made the Yankee hat more famous than a Yankee. Right. Oh. Right. 1, 2, 1, 2. Hey. Welcome to the jungle. Welcome to the jungle. Well. Yeah. Welcome to the jungle. Welcome to the jungle. Well, yeah. I asked her where she wanna be when she 25. She turned around and looked at me and she said alive. Welcome to the jungle. Welcome to the jungle. Well, Black axle rolls, move halves and holes. Come down to the jungle, just ask for hoe. Move blocks and squares, move apples and pears. Work pots and pans, just to copy some airs. My uncle died, my daddy did too. Paralyzed by the pain, I could barely move. My nephew gone, my heart is torn. Sometimes I look to the sky, ask why I was born. My faith in God, every day is hard, every night is worse. That's why I pray so hard. Why I pray so hard? This is crazy, God. Just when I thought I had everything, I lost it all. So case a ride, get a case of ride. Let it taste the pain, before it goes too far. My dreams is big, reality set it. Let off a clip from an automatic weapon. Threw shots in the door, it died in Vegas. Though it fought so hard, I knew it wouldn't make it. I'm a tortured soul, I live in disguise. Rest in peace to the leader of the Jackson 5. I died in my sleep, I'm still big pimping. I ball at the mall, beginning of the ending. Where the fuck is the sun? It's been a while. Mama, look at your son. What happened to my smile? My tears is tatted, my rag in my pocket. I'm just looking for love. I know somebody got it. Champagne for the pain, weed for the low. Goddamn, I'm so high. Where the fuck did I go? I'm losing myself. I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Could I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams were the reflections of my Walkman staring back at me. 'Cause in my dreams, it's always there. The evil face that twists my mind and brings me to despair.
Your destiny. Flawless victory. Do you say to somebody you hate? Or anyone trying to bring trouble your way? One of his old things in the blood of your way? Just study your tape of NWA. One day I was walking by with a Walkman on when I caught a guy, give me an awkward eye. Strangled him off in the parking lot with his talking eye. I don't give a fuck if it's dark or not. I'm harder than me trying to park a Dodge, but I'm drunk as fuck. Next to when you mug is talking in two-car garage. Hopping out with two broken legs, trying to walk it off. Fuck you too, bitch, call the cops. I'ma kill you and them loud-ass motherfucking barking dogs. And when the cop came through, me and Dre stood next to a burnt-down house with a can full of gas and a handful of matches. But still weren't found out. Right here, so I'm here on out with the chronic too. Starting the day and tomorrow's the new. And I'm still local enough to choke you to death with a Charleston shoe. Slim Shady, hotter than a set of twin babies. And a Mercedes Benz with the windows up when the tint goes up to the mid-80s. Calling men ladies. Sorry, Doc, but I've been crazy. There's the way that you can save me. It's okay, go ahead. My route while the sun's out, we'll scold you, man. Unload 10 in broad daylight, get right, fuck your life. Hop on my 98 dirt bike, you try to stop mine from growing. I make your blood stop flowing, take affirmative action to any ass if he asking. Now here come the Mac 10, use a dick blower. Trying to speak the done language, what the drilly with that though? It ain't banging, you hooked on Marphonics, infamous Bonics, lying to the pop. Got it, you ain't no wildin' out for the night. Fist thrower, bust the shank cola, we live this shit. What's my name? DMX and I be the best. You see the rest, they looking like they need a rest. One more time, I'ma spit at you some hits that's gonna get at you and be messing with your mind. Stop talking quick, cause you out there running your mouth. Really don't know who you dealing with. Here we go again. How many times do I have to tell you rap cats I have no friends? Work it out. Got a gang of cash and it's going all on the ball. Work it out. And it's going fast cause I feel like a superstar. Work it out. And you may not have it, I might have just broke the law. Work it out. It's your time to grab it and make this whole thing yours. Now work it out. Hey, said our hustlers' work is never through. We making it cause we making moves. The only thing we know how to do. It's the only thing we know how to do. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, partying like it's your job. Some fresh to death looking plush. Ladies can't get enough. Got my fitness on looking buff. And all my people with my trust. Holding down for my city. If they're asking you, I'm not guilty. Only thing that I'm guilty of. I see you driving round town with the girl I love, and I'm like, fuck you. I guess the change in my pocket wasn't enough. I'm like, fuck you and fuck her too. Said if I was richer, I'd still be richer. Now ain't that some shit? And although there's pain in my chest, I still wish you the best. With the fuck you. Yeah, I'm sorry, I can't afford a Ferrari, but that don't mean I can't get you there. I guess he's an Xbox and I'm more Atari. But the way you play your game ain't fair. I picture the fool that falls in love with you. Oops, she's a gold digger. Well, just don't you know. Ooh, I've got some news for you. Yeah, go on and run tell your little boy free. See you driving round town with the girl I
Gostaram da introdução da palestra? Vocês me ouvem aí? Ouvem? Tá. Eu descobri um jeito de dar essa palestra melhor. Estragou o trocador de slides. E ficou muito mais vigoroso isso aqui. E vocês já devem ter notado pelo sotaque. Funcionou perfeitamente. Tá? Salva de palmas para os caras que resolveram tudo na hora ali. Tá? Depois nós vamos tomar uma cerveja junto no final. Vocês devem ter notado pelo sotaque, pela minha formação, que eu sou gaúcho. Eu sou gaúcho, mas eu não sou praticante. Tá? Desculpe os meus conterrâneos aqui. É que eu tive infância carioca, trabalhei em São Paulo, morei na Bahia. Tem alguém da Bahia aí? Eu sou da Bahia. E voltei para Porto Alegre fazer mestrado, doutorado, essas coisas. Então eu readquiri o sotaque, mas eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Vamos lá. Agora tem que trocar vocês aí. Então, assim, o que está mudando, tá, pessoal? Teve gente que leu o título da palestra e não entendeu o que era. O mercado digital muda, a publicidade muda e a palestra muda. Então, se você chegou na metade da palestra, no início da palestra eu explico que ela ia ser muda. Mas não tem problema, agora eu vou falar. Embora eu ache que estava melhor quando estava muda, né? Vamos lá. Não sei fazer palestras motivacionais. Quem aqui dormiu menos de 3 horas que nem eu, levanta a mão. Tá. Então, assim, se você estava esperando vir para uma palestra no final da primeira noite, as ganhas da Campus Party, para uma palestra motivacional, daquela que as pessoas dão as mãos, gritam "ha", ou olham para a pessoa do lado e digam "você é um vencedor", ou faz massagem na pessoa da frente, eu não sei fazer esse tipo de palestra. Eu estudei muito, eu trabalhei muito, adquiri muita experiência para não precisar fazer essas coisas. Então, a palestra não vai ser motivacional, a palestra vai ser sobre mudança. E se a palestra é sobre mudança, ela só pode ser desmotivacional, porque as pessoas não gostam de mudar. E o pior, não é só gente da minha idade, eu tenho 52 anos, tem muita gente de menos de 25 anos que não gosta de mudar. Pô, esse cara está ferrado, essa menina está ferrada. Por quê? Porque nós não estamos mais vivendo num mundo de mudanças. A mudança é o nosso mundo. E mudar não é necessariamente a gente gostar do que está acontecendo. Mudar é a gente fazer um esforço muito grande para entender o que está acontecendo. Eu lamento profundamente quando eu encontro um profissional brilhante da geração Y, jovem como vocês, que não tem a menor noção do que está acontecendo no mundo porque detesta noticiário. Puxa, que chance de ouro essa pessoa está perdendo em sendo já um grande profissional, brilhante, criativo, viveu uma vida que eu chamo de fitoplâncton. Vocês devem ter estudado em biologia. Fitoplâncton são micro-organismos que vivem ao sabor das correntes marinhas. Tem profissional que leva uma vida de fitoplâncton. Ele não sabe que o Félix está se regenerando, ele não sabe que a taxa Selic aumentou, ele não sabe que tem Copa no Brasil, ele não sabe que teve o Fórum de Davos, ele acha que pré-sal é a carne antes de salgar para o churrasco, ele vive à margem da sociedade. Essa pessoa não é competente, ela é só tecnicamente eficiente. A gente tem que ter a cabeça aberta para tudo que está mudando, não importa a idade, e ter conhecimento 360 do mundo, porque mudar não é necessariamente gostar do que está acontecendo. Mudar é a gente entender o que está acontecendo, para ver se a gente consegue aceitar o que está acontecendo. Eu procurei fazer um playlist o mais eclético possível na parte muda para agradar vários públicos. Então tinha momentos de euforia, foi de quase disco a metal. Eu tenho amigos que pararam na era disco. Eles estão vibrando com os Daft Punk, obviamente, né? E se você não sabe o que é Daft Punk, tá? Aí é problema. Se não sabe o que é Grammy também, bote lá Daft Punk Grammy, vocês vão ver uma surpresa que aconteceu anteontem à noite. Ou foi ontem à noite? Foi ontem, a gente já virou à noite. Né? Bom, os meus amigos pararam na era disco. E quando começa a tocar música em casamento daquela era, eles me cutucam e dizem: Dado, olha, é música do nosso tempo. Eu digo: não, não é música do nosso tempo. Isso é música do nosso passado. Música do nosso tempo, goste ou não, é Lady Gaga, é Jay-Z,
é Beyoncé, é Camaro Amarelo, Só que se você não sabe o que é, você não precisa gostar da Anitta. Mas uma pessoa no Brasil hoje não saber quem é a Anitta, onde é que ela estacionou a nave? É nesse sentido que eu digo que a gente precisa saber tudo o que está acontecendo, porque senão a gente só gosta de uma parte da mudança. E da parte que a nossa tribo não gosta, a gente também não adere. E mudar não é necessariamente gostar. É a 4ª vez que eu falo isso. Mudar é a gente entender o que está acontecendo, para ver se a gente consegue aceitar o que está acontecendo. Eu vou falar das mudanças de marketing, de publicidade e, de uma maneira geral, do que é a nossa vida hoje. Eu tenho uma certeza. E eu aprendi uma coisa na Bahia, eu vou falar em baianês, vou tentar falar no sotaque. Eu sou grato à Bahia por ter me ensinado a viver e trabalhar, porque eu só trabalhava, e eu na Bahia aprendi a viver e trabalhar. O baiano diz, se um problema tem solução, relaxe. Agora, se o problema não tem solução, relaxe também. Tá? O problema da mudança, para qualquer idade, não tem solução. Todos nós, imagina um velho de 52 anos, mas todos nós, de 20 para cima, vamos ter que nos esforçar muito para viver num mundo que não é do século que a gente nasceu. Já se deram conta que nesse palco aqui, plateia, não tem ninguém da geração Z, não tem ninguém nascido no século 21. Ou seja, por mais jovem que muitos sejam aqui, todos são do século passado. E aí, quem é do século 21 é nativo digital. E quem é do século 20 é imigrante digital. É óbvio que uma pessoa de 20 anos é um nativo digital híbrido. É como aquele anfíbio que é o primeiro peixe que caminhou e comeu o arbusto. Mas experimenta falar com um cara de 10 anos, jogar um Call of Duty com os desgraçados amigos do meu filho lá, que eu quero ver vocês ganhar daqueles pestes de 10 anos. Toda vez que eu jogo com eles, 4 controles, meus 2 filhos, um amigo e eu, quem vocês acham que morre bem cedo no Call of Duty? E o meu menor de 9 anos olha para os dois e faz assim, ó. Ou seja, eu tenho que fazer um esforço muito maior que vocês para me adaptar e me reciclar em relação à mudança. Mas todos nós aqui temos já um amigo ou um parente que a gente gosta muito e com o qual ou com a qual era ótimo de conviver e conversar até 2 anos atrás. E parece que essa pessoa está parando no tempo. Vocês não têm um exemplo assim, próximo de vocês? E às vezes a pessoa tem 23 anos, está ficando uma velha, porque está rejeitando a mudança. O próprio Silvio Meira falou antes, eu tenho mais 45 anos de vida no mínimo, vocês têm mais 70 anos de vida. Imagina uma pessoa agora decretar que certas partes da vida ou coisas do conhecimento ela não precisa, porque ela já sabe ou porque ela já está pronta. Ninguém aqui está pronto. Vocês acham que eu bloqueio a minha agenda, que não é pequena, de palestra, eu palestro do Brasil inteiro, eu bloqueio a minha agenda, é sagrado. Esta semana é semana de imersão, de informação, de conhecimento e de aprender com gente mais nova. Porque a minha geração se ferrou. A minha geração é a primeira geração que tem muito mais a aprender com uma geração mais nova do que todas as outras que me antecedeu. O mundo mudou, pessoal, bem na minha vez. Quando eu era criança, o melhor bife na mesa ficava com os adultos. Agora que eu sou adulto, no século 21, tenho filhos pequenos, o melhor bife na mesa fica com as crianças. Eu nunca comi o melhor bife. A minha geração se ferrou. Vocês conseguem entender um pouco por que a minha geração tem tanta raiva da geração Y? É que a geração Y tem 1 bilhão de assuntos para ensinar para a geração X, Baby Boomer, que nós, quando éramos da idade de vocês, não tínhamos para ensinar para os velhos. Primeiro porque a gente até tinha coisa para ensinar, mas eles eram impermeáveis. E é uma sacanagem, que foi bem na minha geração, que quando jovem, eu tive que me adaptar aos velhos. E agora que eu estou ficando velho, eu tenho que me adaptar aos jovens. Só tem uma coisa boa para a minha geração, que não é a maioria da plateia aqui, mas alguns estão se identificando. Os jovens estão pensando assim, bem que eu podia trazer meu pai para essa palestra.
Né? Meu pai devia ouvir isso. Né? Vocês têm que se dar conta do seguinte: nós não estamos preparados para a mudança, mesmo os mais jovens, imagina os mais velhos. Mas é difícil para nós ter que aceitar que são vocês que vão ensinar para a gente. E eu sou um espécime raro, eu sou uma aberração, porque os meus amigos se irritam porque eu defendo vocês. E quando eles demonstram irritação, que o cara com 30 anos ainda não demonstrou o menor constrangimento de ainda não ter iniciado um processo de começar a pensar na mais remota possibilidade de um dia vir a sair da casa dos pais, os meus amigos se irritam com isso e eu defendo vocês. Eu digo, calma, eles ainda estão na adolescência, porque a minha adolescência acabou aos 20 anos, fase teen, de 13 a 19. Aos 20 eu virei adulto, mas não é porque era a hora de virar adulto, porque 20 anos a gente tinha que virar adulto, é que a expectativa média de vida, quando eu fiz 20 anos em 81, era 62 anos de idade no Brasil. A expectativa média de vida no Brasil hoje é 75 anos, incluindo zonas de risco e muito pobres. Os nossos velhos aqui, vocês me ouvem? Vocês me ouvem? Os nossos velhos da nossa faixa, eles estão morrendo depois dos 80 anos em média. Então por que uma pessoa hoje vai virar adulto com 20 anos? A adolescência hoje vai até 31, 32, 33 anos. E aí vocês têm que ouvir da minha geração pérolas do tipo: eu na sua idade já era casado e tinha 2 filhos. E eu defendo vocês, eu digo, deixa o cara, pô. O cara vai morrer com 100 anos, por que ele vai virar adulto com 30? Só que a geração Z, a geração dos meus filhos, ela vai até 110 anos. Então eles não vão sair de casa antes dos 40 anos de idade. E eu peguei uma calculadora para ver quanto tempo falta para o meu menor de 9 anos fazer 40. E faltam 31 anos. E somei os 31 anos que falta para o meu filho fazer 40 dos meus 52. E deu 83. E eu lembrei do meu avô, que começou a trabalhar com 17 anos. E com 35 anos de carteira, ou seja, com 52 anos, a minha idade hoje, ele parou de trabalhar. E o velho morreu com 82 anos, ele curtiu 30 anos de aposentadoria. Ficou viúvo, teve namoradas, teve um vitão, depois de ter trabalhado muito. No enterro, no caixão, o velho estava assim, ó. O meu pai se formou dentista aos 22 anos e trabalhou no consultório até os 62. Ele trabalhou 40 anos no consultório, ele trabalhou mais que meu avô. E ele morreu agora com 81. O meu pai curtiu 20 anos de aposentadoria, levando um vidaço. Subiu a muralha da China a pé no ano retrasado, foi para Dubai, fez viagens exóticas. Eu comecei a trabalhar com 17 anos. E quando chegou bem na minha vez, eu vou sustentar os meus filhos até a morte. Então, se eu não me reciclar, se eu não ficar aberto ao novo, e se eu não começar a conversar com vocês e até propor uns negocinhos, porque eu tenho uns negocinhos para propor, estou cheio de cartão aqui, eu vou morrer, porque eles não vão sair de casa nunca. E tem uma previsão dos antropólogos para a geração Z: eles vão ganhar dinheiro antes de vocês na web, mas o dinheiro deles vai ser deles e o meu dinheiro vai ser nosso, porque eles vão continuar morando na minha casa milionários, tá? Se preparem, porque os filhos de vocês também vão ficar assim. Então, se a gente não entender que a gente tem que se reciclar, inclusive sendo jovem, daqui 10 anos a gente está velho. E daqui 5 anos a gente está fingindo que acompanha. Então, nós não vivemos... Que horas são? Que horas são, por favor? Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo eu tenho? 20 minutos? Isso. Vocês aguentam 20 minutos? Tá. Nós não vivemos uma era de mudanças. Quando a gente diz uma era de... é porque essa era um dia acaba. Tipo, renascimento, modernismo, pós-modernismo. É preciso entender que a mudança é a nossa era. Então, todas as opiniões categóricas sobre tudo, daqui 2 anos elas estão fadadas a ficarem obsoletas. A lei de Moore é 1 ano e meio, né? É 1 ano e meio. É 1 ano e 8 meses, mais ou menos. 2 anos. A lei de Moore já podia diminuir, porque 2 anos já é muito.
Ou seja, vamos lá. A gente sai e vocês, mesmo os mais jovens, vocês receberam esta influência da autoridade. A autoridade no século XX estava lá em cima. Pais, chefes e professores era uma autoridade constituída. A gente devia para eles. O professor, quando fazia assim na sala de aula, silêncio, a gente ficava quietinho, ó, bem quietinho. O chefe, quando dizia assim, faz não sei o quê, a gente morria de medo de ser demitido, porque não tinha muitas opções. Meu pai fazia assim e eu baixava a crista. Eu, professor, se fizer assim na aula, todo mundo vai pro Face e dizer assim, a louca teve um ataque. Tá? É uma outra coisa. E se eu chegar... Acho que é fácil. Se eu chegar para os meus filhos, meu filho quebrou a mesa e eu já cheguei dizendo, eu disse para não quebrar. O meu filho de 6 anos disse para mim, pai, por favor, não grita. Isso é coisa de criança. Criança faz essas coisas. Então, eu e o Mano vamos ajudar a apagar a mesa. Mas só não precisa gritar, a gente sabe o que fez. Vocês estão entendendo que a autoridade para a geração Z e para não está mais lá em cima? A autoridade está no mesmo plano. Então, a autoridade no século XXI, ela não é mais imposta, ela é conquistada. E tem gente que é chefe achando que está lá em cima, como século XX. Não entendeu que o mundo fez assim, ó. E quando eu comecei a trabalhar, eu era estagiário, peixinho, peão, índio, chama do que for. Eu olhava lá para cima e via os diretores e eu dizia, eu vou chegar lá. E eu fui trabalhando e subindo na vida, e estudando e ralando. Eu sempre trabalhei muito e estudei muito, cheguei até a fazer doutorado. Só que o mundo foi mudando nessa minha subida. E eu trabalhando, estudando e o mundo mudando. Quando chegou, bem na minha vez, o mundo mudou. E hoje diretor trabalha mais que peão. Não é motivacional a palestra? Vocês querem dar as mãos e gritar, principalmente quem é pai? Por que mudou de vertical para horizontal? Por uma razão muito simples. Quando era assim o mundo, é porque tinha pouca concorrência. Com pouca concorrência, poderia ter bastante gente mandando e pouca gente atendendo o mercado. E quando o cliente reclamava, não tinha código do consumidor, não tinha Procon, não tinha redes sociais. Vocês não ouviram, mas eu ouvi isso quando criança com a minha mãe. Não, vá reclamar para o bispo. Era uma expressão que se dizia no passado. Hoje, acaba a reputação de uma empresa se ela for assim. As empresas não mudaram de vertical para horizontal porque elas são boazinhas. Elas mudaram de vertical para horizontal porque tem mais concorrência. E com mais concorrência, precisa mais gente atendendo. Está aqui o presidente, estagiário, gerente, executivo, ou seja, no século XXI, todo mundo rala pra caramba e todo mundo trabalha, e chefe trabalha mais que peão. E aí nós estamos vivendo o mundo da dispersão. Com esse monte de coisa, estímulos que a gente tem, era uma barbada trabalhar. Quando a gente queria se concentrar, a gente tirava o fone do gancho, fechava a porta-chave porque todo mundo tinha sua sala e as pessoas não interrompiam. Hoje, todo mundo invade a gente e a gente não consegue se concentrar. Está muito mais difícil de ser eficaz hoje. Muito mais. E nós... Vem aí a geração Z. E a geração Z não vai ficar quietinha que nem vocês estão aí, sentadinhos, com velcro no bumbum, assistindo uma palestra até o final, uns por interesse, outros por respeito, tá? Porque nós somos daquela era de respeitar. Vocês estão entendendo por que nós somos do século passado? Vocês são mais jovens do que eu, mas vocês já conversaram com o pessoal da geração Z? Quem convive com gente com menos de 13 anos de idade? Quem convive? Vocês viram que eu não falei criança? Porque não dá para chamar eles de criança. Eles são pigmeus, né? Eles são mini adultos que só precisam de valores, porque parece que eles já sabem. Isso não é piada de palestra. Toda vez que eu tento agregar alguma coisa cultural para os meus filhos na mesa, como meu pai fazia, que me contava a Guerra dos 6 Dias, me contava a Segunda Guerra Mundial, eu fui falar para o meu filho, apareceu o lance Napoleão, eu disse, você sabe quem foi Napoleão, né? E o meu filho menor disse, sim, eu vi nos Simpsons. Aí mais tarde,
pintou um assunto de AIDS no Jornal Nacional. Casualmente estávamos juntos na mesa, porque isso não acontece mais, está cada um na sua tela, né? E eu disse, vocês sabem bem o que é AIDS? E o meu filho maior disse assim, sim, eu vi no South Park. Então, tudo eles já viram em algum lugar. É muito mais difícil ser pai, é muito mais difícil ser chefe, e é muito mais difícil ser professor. Antes, em aula, eu dizia, teve uma campanha da Bombril maravilhosa em 88, né? Os caras vão direto para o Google, até para ajudar a aula, e diz assim, não é 88, professor, foi 89. Então, assim, é uma outra dinâmica de autoridade. Por isso que eu digo, a autoridade não pode ser imposta, ela tem que ser conquistada. Rapidamente, saudades do século XX? Quem mandava na transação era o vendedor. A gente ia comprar eletrodoméstico numa Casas Bahia da vida com a mãe, com a avó, ia uma lavadora e o vendedor dizia, leva essa, dona, que essa tem muita saída. Olha que preparo técnico, olha que interesse pelo cliente. Por que que era assim? Por uma razão muito simples. O cliente, o comprador, não sabia nada a respeito do que comprava. Nós transmutamos para uma era em que quem compra qualquer serviço ou produto hoje, ou até ideia, sabe mais, geralmente, do que aquele que está sendo pago ali para vender. Então, é óbvio que mudou a estrutura de forças. É óbvio que é completamente... Pô, eu testei o Google Glass semana retrasada. Parei na frente de um produto, aquela coisa, e disse, check price. E começou a aparecer o comparativo de preço do produto. Eu digo assim, eu preciso dessa coisa. Para esfregar na cara daquele vendedor do passado que a era dele acabou. Não existe mais comprador girando em torno de vendedor. Pelo amor de Deus, que estão nas startups, e eu amanhã vou circular lá e eu quero ajuda, porque eu quero montar a minha também. Nunca pensem que ele gravita em torno de vocês. No século XXI, que é para deixar a gente pensativo, porque o mundo muda, é quem vende, quem presta serviço que gira em torno do comprador. Então, tem que ter uma outra forma de olhar a coisa. A gente vem com exemplos do século XX que não funcionam mais do século XXI. Vocês acham que não, mas o século XX está impregnado na gente. Se a gente bobear, quantos chefes jovens vocês conhecem? E também velhos, que quando são promovidos a chefes, ficam insuportavelmente bestas, arrogantes. É que o poder não modifica as pessoas, o poder apenas revela as pessoas. No século XXI é isso aqui, ó. É a gente gravitando em torno do comprador. O comprador tem infinitas opções. Infinitas. Umas melhores do que a gente. Então a gente tem que conhecer bem o campo de batalha e conhecer os competidores. Porque ele está, mesmo quando está bem servido pela gente, mesmo quando a gente está atendendo bem ele, entregando bem, ele está dando uma cotadinha de preço, uma fiscalizadinha no site, uma visitinha a colar. Então não existe espaço mais para amador. Nós estamos numa época de total profissionalismo. Pode trocar. E nós estamos num mercado muito mais competitivo. Eu vou colocar 3 itens para vocês aqui na palestra desmotivacional. Cliente, concorrente e equipe interna. Pergunto para vocês, os clientes vão ficar mais ou menos fiéis a partir de agora? Nada fiéis. Os concorrentes vão ficar mais ou menos agressivos a partir de agora? Muito mais. E a equipe interna vai ser cada vez mais fácil ou mais difícil se manter uma equipe unida, coesa, que pega junto por muito tempo juntas? É praticamente impossível. Acho que a terceira é a mais difícil das 3. Com esse tripé, chegamos à conclusão aqui, podemos chegar a essa conclusão, que hoje é o dia mais fácil de trabalhar do nosso futuro. Daqui só piora, porque o cliente vai ficar mais difícil, o concorrente mais agressivo e a equipe mais incontrolável. Então nós vamos sentir saudades de 2014. Eu espero ver o mercado concorrencial em 2022. 2022 é uma eternidade a partir de agora. Em 2022 nós vamos chegar lá, vamos olhar para 2014, um pouquinho antes da Copa, lá na Campus Party, e vamos dizer que barbada que era atender cliente, satisfazer cliente em 2014. Naquela época eles ainda não cuspiam na gente. Porque só falta cuspir. Eles não cospem fisicamente, mas com palavras eles cospem. Está cada vez mais difícil satisfazer cliente. Volta um slide. Volta outro.
Está cada vez mais difícil satisfazer cliente exatamente por isso. Porque ele tem, olha aqui para mim, muitas opções. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Por quê? Porque também é uma nova economia. Nós não estamos em crise. O mundo está andando para frente, nós vamos tudo ficar ricos, se Deus quiser. Tá? Vamos dar as mãos e gritar, tá? Mas assim, são novas empresas. Sabe quem é esse novo profissional que não importa a idade? Sabe quem é esse novo profissional do século XXI? É nós na fita, mano. Somos nós mesmos, com as boas experiências que a gente recebeu do século XX, mas com aqueles terríveis comportamentos a gente deixa e a gente agora vem para o século XXI, com novos hábitos. Dica quente para os mais jovens. O melhor hábito que vocês têm que adquirir já é ter o noticiário diário básico na ponta da língua antes de começar a trabalhar. Porque o cliente vai falar, viu que a Aline foi presa? E aí você, quem é a Aline? E aí ele vai escolher outro. Porque as escolhas não são só por competência, são por afinidade. Agora para o pessoal mais velho, mais da minha faixa, um pouco mais novo. Para de pedir ajuda para gente nova na questão digital. Não pede ajuda para filho, sobrinho, enteado, neto, irmão mais moço. Porque quando você pede ajuda para qualquer coisa, para gente nova, acaba o que restava de respeito, amor, admiração que essa pessoa tinha com você. Então, não pede. Dica para os jovens, noticiário. Dica para os velhos, contrata um personal digital consultant. Faz uma vaquinha entre amigos e contrata um digital personal. Tá? Vamos. Dispersão. Vamos. O século XX nos dizia uma coisa só: formação de vínculos sólidos e duradouros. Você vai casar com um homem só e ser feliz para sempre. Você vai ter um emprego só e vai se aposentar. Não disseram para os pais, tios de vocês que era importante fazer concurso do Banco do Brasil? Eu ouvi isso. Não tem agora um frenesi por concurso? Vocês acham que são os jovens que querem fazer concurso? Que nada. São aqueles velhos lá, regidos por Dr. Getúlio Vargas, pela CLT, pelos meus direitos, pelo vou me encostar. É aquela coisa velha, antiga de garantido, que os jovens estão cuspindo nessa crença antiga. Eu dou muita palestra em Brasília para órgãos públicos, para falar sobre mudanças. Já imaginaram como é que é? Você sabe o que está acontecendo com jovens que passam em concursos nos melhores órgãos de Brasília, tipo Tesouro Nacional? O cara ralou para passar no concurso, entrou num concurso, numa vaga que o salário inicial é R$7.000 e com um mês ele larga, porque não é o que ele queria. Então, pelo amor de Deus, não herdem essa coisa do século XX, da coisinha garantida, porque não está garantida. Até os funcionários públicos que hoje estão ganhando 10 pau, acham que vão se aposentar com 10 pau, vão se aposentar com 3, porque quando chegar bem na vez deles, vai quebrar a Previdência no Brasil, porque vai ter um monte de velhos sendo sustentados pela Previdência. Então, prestem atenção, vocês têm que esquecer essas coisas da família, porque nós estamos no século XXI, o século XX nos dava nenhuma opção, a gente era atendido por gente ruim, gente que a gente não gostava, a gente comprava em loja que a gente detestava porque não tinha opção. O século XXI nos dá milhares de opções, assim como a noite. Lá no século XX, eu tinha que tirar as mulheres para dançar música lenta, falar uma coisa bonita no ouvido e pedir a menina em namoro. E tinha 3 respostas possíveis: sim, beleza, estamos nessa. Não beijava na primeira noite, demorava uma semana. Certas coisas, nunca. A segunda resposta: quer namorar comigo? Não. Paciência, vamos à luta, tem outras opções. Tinha poucas opções na noite. Invariavelmente a gente partia para plano B. Tá? Ora, quem aqui nunca foi para um plano B? A terceira resposta era terrível, que a gente perguntava para a menina: quer namorar comigo? Ela dizia: quero um tempo para pensar. Quero um tempo para pensar era um não travestido de talvez, que inviabilizava a busca de novos mercados naquela noite. Quando a menina dizia sim, lá no século XX, se estabelecia um vínculo, século XX, que esse vínculo a sociedade do século XX esperava, torcia, ansiava, que ele se solidificasse, perdurasse, se aprofundasse, a ponto do namoro virar um namoro firme, o namoro firme desaguar no noivado e o noivado culminar
na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte separasse. Século XX, formação de vínculos sólidos e duradouros. A gente era do vendedor e o vendedor era da gente. Era uma relação de pertença. Não era assim? Pois a gente entra no século XXI e como é que é na noite no século XXI? A menina chega na festa, fica com um. Tem um que é parecido com o Caio Castro, ela fica. Se você não sabe que é o Caio Castro, tá? Mais adiante ela fica com aquele que era da faculdade, que é um gatinho. Mais perto do banheiro tem um que é um amor, que é amigo da prima, ela fica. Depois ela fica com o primeiro que ela beijou. E ninguém tem nada a ver com isso. Por quê? Porque o século XXI nos diz coisas completamente opostas ao que o século XX nos dizia. O século XXI nos diz... O século XX só dizia uma coisa: formação de vínculos sólidos e duradouros. O século XXI nos diz: você é poderosa, chute o balde, saia do armário, a fila anda. E a mais poderosa mensagem, que é a oposta do século XX, o século XXI nos diz, olha aqui para mim, ó, o pessoal do smartphone, olha só agora, eu dou aula assim agora, só fazer um parênteses, em aula está todo mundo assim. Aí eu digo, o pessoal do smartphone, eu preciso fazer um gesto, levanta a cabeça, o cara faz assim, eu faço o gesto, agora pode baixar, e o cara volta. Eu que tenho que me adaptar, você está entendendo? Imagina se eu faço assim, todo mundo prestando atenção. Então, olha só para mim agora. No século XXI, com esse monte de opção que a gente tem em qualquer setor, celular, advogado, médico, professor, faculdade, e inclusive... me lambi o troço. E inclusive, gente para ficar na noite, no século XXI, é completamente diferente do século XX. E nós vamos ter que saber lidar com isso, porque o cliente não se sente na obrigação de continuar comprando da gente. A gente que era obrigado a comprar do fornecedor único do passado, porque ele era único. Agora, no século XXI, mesmo bem servido, a gente compra de quem a gente quiser. Então, a gente namorava, casava, noivava com pessoas, produtos, ideias, serviços, empresas e marcas. E hoje... a gente apenas fica enquanto está bom. Ninguém é mais de ninguém. Ninguém pode dizer, este cliente é da minha carteira. Isso é papo do século XX, da minha carteira cativa de clientes. Ele está com você enquanto estiver bom. E olha aqui, pessoal do smartphone agora. E mesmo que esteja bom, porque tem muita opção, ele vai dar uma experimentadinha no outro. E a gente não pode ficar com raiva. A gente tem que receber ele sempre que ele voltar. Que nem a Pilar deveria fazer com o César. Esse monte de opção... 5 minutos? Tem? 5? 5? 5? Tá. Esse monte de opção, esse monte de estímulo e esse monte de promessa do século XXI transforma esta criatura aqui, o comprador, numa pessoa cada vez mais incompreensível, mais inalcançável e mais incontrolável. Sabe quem é essa pessoa? Somos nós quando estamos comprando. Então, quando estamos vendendo ou prestando serviço, temos que entender que ele vai dar uma experimentadinha justamente com aquela naja do meu concorrente. Este é o século XXI. Por isso que o marketing digital muda, a publicidade muda e a palestra muda. Esse é o século XXI. É mais pressão e mais estresse, não troca agora. Tem gente que não vai aguentar a pressão e vai vazar. E tem gente que não vai aguentar o estresse e vai morrer. Mas aqueles bravos profissionais de qualquer idade no século XXI que aguentarem a pressão e o estresse serão brindados, premiados neste século com metas maiores. Ou seja, vocês estão batendo palma de nervosos, né? Porque... E isso, pessoal, mudou bem na minha vez. E daqui por diante, lá em 2022, nós vamos olhar e vamos sentir saudades de 2014. Anotem aí, eu sou mãe de Ná. Tem um monte de profecia que eu fiz na época do celular que está acontecendo agora. E essa frase o Delfim Neto disse em janeiro de 83, quando o Max desvalorizou o Cruzeiro. Perguntaram para ele, ministro, e as perspectivas? E ele disse, meus caros, pior que a realidade, só as perspectivas. Vocês estão gostando? É motivacional a palestra. Vocês estão entendendo? Então é o seguinte,
Esqueçam o modelo mental de prestação de serviço, produção de bens e serviços e produtos, de manutenção de marca, de construção de marca. Esqueçam tudo. Leiam tudo só por uma questão de retrospectiva. Está tudo por ser refeito, recriado, repensado por gente de mesma mentalidade e não gente de uma só determinada idade. Dispersão. Publicidade, marketing digital, 5 minutos ou não? 5? 5? 5, Julieta? 5? 5? Tá. Vamos lá. Publicidade sempre falou para o público. Eu nunca pude falar com o cara do comercial. Eu nunca pude falar com o garoto bombril. Eu nunca pude falar com a menina do sutiã. Eu nunca pude falar com o menininho do gelol. Se você não sabe o que é o menininho do gelol, não sabe o que é a menininha do sutiã e não sabe o que é o garoto bombril, não adianta ser jovem. Marketing digital fala com o público. Eu sou especializado em comunicação. Comunicação vem do latim comunicare. Comunicare em latim quer dizer tornar comum. Ou seja, para a gente se comunicar, a gente tem que falar com. Eu estou fazendo um esforço muito grande aqui, não sei se vocês notaram, para falar com vocês. Eu estou tentando sacar tudo que está acontecendo à minha volta para manter o máximo da atenção de vocês possível aqui, porque o nível de dispersão está alto. Mas eu estou tentando falar com vocês, embora eu esteja falando para vocês. Ao descer do palco, eu vou falar com todo mundo que quiser falar comigo. Porque se fosse para mais importante que com, seria paranicação e não comunicação. Mas o mais importante, e isso é um problema de todas as idades, é não entender que no século 21 não é o que se diz, e sim como se diz. É mais importante hoje linguagem que conteúdo, pelo amor de Deus, não me interpretem mal. Conteúdo ainda é a coisa mais importante do mundo. Porém, se a gente não usa uma forma, uma linguagem que nos chame a atenção, a gente não vai absorver conteúdo, porque a gente está numa época de dispersão. Então, cuidem muito da forma, como é que vocês embalam o conteúdo de qualquer mensagem que vocês forem falar. Ó, mostra para eles que eu ganhei. Ganhei mais 10. Pode ser? Beleza. Então, volta aí, volta. Isso. Agora vamos lá. Muito cuidado com os modismos. Convergência, envolvimento, mais experiência. Eu não suporto mais ouvir essas coisas. Essas coisas não foram inventadas no século 21. Elas foram só embaladas. Por exemplo, vocês já ouviram falar em buzz? B-U-Z-Z? Nós precisamos fazer buzz nesta marca. Ora, buzz é o velho zum, 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 disque, buchincho do século XIX, do Machado de Assis. E agora as pessoas embalam e dizem, fazer buzz marketing. Buzz marketing é um cara conversando no outro, no ônibus, um conversando com o outro, já era buzz marketing há muito mais tempo. Parem com essas baboseiras que estão falando, viral marketing. Ora, marketing viral a gente sempre fez. O que tem agora é o canhão da internet para fazer marketing viral. Mas marketing viral se faz desde lá de Jesus Cristo, pô. E principalmente, envolvimento. Ora, envolvimento é linguagem. Quando a linguagem é legal, eu fico mais segundos na tela. Quando a linguagem não me diz, eu não presto atenção. É simples assim. Isso não foi inventado no século 21. Eu não estou querendo dar uma de velho, mas eu estou só querendo fazer assim, ó, plim, naqueles que não sabem o que aconteceu antes deles terem nascido. Porque o mundo já existia antes. E esse troço de marketing de experiência é a coisa mais verdadeira que existe. Mas a gente não pode superdimensionar o marketing de experiência. Alguns exemplos aqui são extremamente bem-sucedidos aqui dentro e lá fora de marketing de experiência. E outros são só para mostrar no PowerPoint para a diretoria. Tem gente que se especializou em fazer PowerPoint para a diretoria. Não interessa se está tendo envolvimento ou não com o consumidor. Bacana o PowerPoint. Eu já tive um colega, numa grande multinacional, que eu não posso dizer o nome, que nós
criamos um cartão para esse vice-presidente de PowerPoint. Ele era um merda, mas as apresentações dele para a diretoria eram fantásticas, porque sempre tinham esses nomes aí, Buzz, e tinha, no fim das contas, uma frase que terminava em vírgula, de forma sustentável. Ah, o cara vai ser aprovado. Muito cuidado para não cair nisso aí. Vocês têm que ter consistência e lembrar que a gente envolve com linguagem. A gente envolve se diferenciando, fazendo coisas que ela nunca viu, mas não coisas escalafobéticas fora do ambiente, da atmosfera em que ela vive, porque aí vai ser muito além do que ela é capaz de absorver. Vou terminar. Eu não tenho dúvida que há profissionais mais completos hoje. Eu queria ser vocês. Eu só tenho uma coisa para dar para vocês, que é a experiência. Mas a experiência da Palém, internet, Google Earth, tudo. Era ter a capacidade multitela que vocês têm. Porque eu, quando jogo Call of Duty, eu só vejo 3 coisas na tela. Se eu carrego a arma, eu levo tiro. Quando eu aprendo a carregar a arma e não levar tiro, eu esqueço o countdown. Quando eu aprendo o countdown, não levo tiro e carrego a arma, eu dou tiro no meu colega. O meu esforço a partir de agora não é ficar mais culto, é ficar mais multitela. E o esforço de vocês é ficarem mais cultos. Porque se eu virar multitela, eu sou de respeito, velho. E o meu objetivo, posso fazer um merchan? Palco Gutenberg, quinta-feira, 10 da manhã, minha palestra de geriatria. Seremos todos velhos digitais, fecha o merchan. Eu tenho que virar multitela e vocês têm que ter repertório. E a publicidade não está morrendo, hein? Cuidado com aqueles que dizem, a publicidade morreu. É gente que não sabe fazer publicidade. Se a publicidade está morrendo, por que o Faustão tem o avião da P&G? E por que está faturando tanto? Muito cuidado. A publicidade é que ela ocupou muitos espaços que agora estão sendo ocupados pelas outras atividades. E ela vai ficar melhor. Mas ela não vai morrer. Muito cuidado com isso. O marketing digital também vai mudar. Todo mundo que é especialista em marketing digital, daqui 3 anos não é mais. Porque nós vamos inventar, eu também vou, nós vamos inventar muito mais coisa, muito mais rapidamente que a publicidade inventou. Porque quem muda não é o marketing. É nós e o tempo. Por isso, muito cuidado com gente de qualquer idade que fica só lembrando do passado. Os melhores profissionais de marketing que eu conheço não vivem aqui. Eles vivem lá. E aqui eu vou dizer uma frase, um dos melhores professores que eu tive de pesquisa. Ele disse assim, pesquisa é muito bom quando dá mais ou menos aproximado o que uma pessoa muito experiente imagina que vai dar. Quando a pesquisa dá muito diferente do que uma pessoa muito vivida, experiente e conhecedora acha que vai dar, refaz a pesquisa. Mas os melhores profissionais de marketing e comunicação vivem de pesquisa, com um detalhe. Pesquisa é igual a espelho retrovisor de carro. É tudo que aconteceu até aqui. A maioria das melhores ideias em publicidade e marketing digital não saem das pesquisas. Saem, sabe de onde? Daqui. Mas tem que ter repertório. Vai terminar a palestra. As ideias melhores são inventadas. E o Einstein disse, a melhor maneira de prever o futuro é inventá-lo. Os melhores inventores de futuro têm cultura e informação. Ser multitela pode ser diferencial, mas tem que ter cultura e informação, que eu resumo cultura e informação como repertório. Dica para terminar: enriqueça o seu repertório constantemente e para sempre. Quando tem 2 caras, 2 meninas, avião, fera, mega blaster digital, aqui é um pouquinho mais culta e mais aberta aos outros, vence. E assim, você não vai se surpreender com as mudanças, você vai provocá-las. E para terminar a palestra, para mudar, eu vou estar aí, louco para conhecer vocês.
I'll be around. E quinta-feira, no palco Gutenberg, às 10 da manhã, palestra de geriatria velhos digitais. Esse livro eu vou vender quinta-feira. É o livro que eu lancei mês passado. O mundo mudou bem na minha vez. É o livro para vocês darem para os pais de vocês. Muitíssimo obrigado pela honra de palestrar na Campus Party. Você se divertiu bastante. Obrigado.